Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa conexão bem interessante Uhum. entre uma profecia específica da Bíblia, lá de Mateus 24, e o que aconteceu na destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Isso, olhando para os relatos históricos da época, né? Exato. Nossas fontes aqui são o próprio texto bíblico e também o que escreveram historiadores como Flávio Joséfo e Tácito. Dois nomes de peso. Sim. E a nossa missão, digamos assim, é investigar como certos eventos celestiais que eles descrevem se encaixam, sabe, com as previsões de sinais nos céus que estão em Mateus. Uma investigação fascinante, sem dúvida. Bom, a passagem-chave mesmo é Mateus 24, versículos 29 e 30. Fala do sol escurecendo, a lua perdendo o brilho, estrelas caindo. Uma linguagem bem apocalíptica, né? Totalmente. E aí fala do aparecimento do sinal do Filho do Homem no céu. É importante notar que a interpretação que a gente vai explorar aqui não vê isso como uma vinda física, mas como um sinal de juízo divino. Certo, um sinal visível de que o julgamento estava acontecendo. E o ponto crucial, talvez, está no versículo 34. Não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Essa afirmação temporal é chave para essa linha de interpretação. Então, a gente vai explorar essa visão, de que esses sinais se cumpriram literalmente naquela época mesmo. Vamos começar pelo que os historiadores registraram, então. Vamos lá. Começando por Joséfo. Ok, Flávio Joséfo. Ele era um historiador judeu, né? E testemunho ocular, estava lá no primeiro século. Sim, ele vivenciou o cerco e a destruição. Um relato em primeira mão, praticamente. E ele descreve umas cenas, assim, bem impressionantes. Por exemplo, ele relata ter visto, um pouco antes do pôr do sol, Uhum. carruagens e tropas armadas sobre as nuvens por todo o país cercando as cidades. Imagina ver isso. É uma imagem muito forte. Exércitos celestiais, basicamente. Exato. E ele não para por aí, né? Não, de jeito nenhum. Joséfo também menciona uma luz muito, muito forte, tipo a luz do dia mesmo, brilhando em volta do altar e do templo. Dentro do templo? Sim, por meia hora. Isso durante uma festa religiosa, bem específico. Nossa, e tem mais. Tem. Outros sinais. Ele fala de uma estrela que parecia uma espada. Uma espada. Pairando sobre Jerusalém, e um cometa que ficou visível por um ano inteiro. Um ano. Isso é muito tempo. Pois é. E ainda tem a pesada porta oriental do templo que precisava de vários homens para mover, se abrindo sozinha. Sozinha? Que coisa estranha. E, para completar, vozes misteriosas ouvidas dentro do templo dizendo saiamos daqui, como se os próprios guardiões divinos estivessem abandonando o lugar. Caramba, é muita coisa junta. Uma estrela como uma espada sobre a cidade, que imagem poderosa, né? E sinistra ao mesmo tempo. Com certeza. São muitos fenômenos bem incomuns, todos concentrados ali, naquele período crítico. E como é que as pessoas da época entendiam essas coisas? Além de só registrar, imagino que tentassem dar um sentido, né? Olha, o fascinante aqui é que esses não eram vistos como eventos, tipo, triviais ou coincidências. Essa linguagem visual toda. Exércitos nas nuvens, luzes estranhas. Isso, ela ecoava muito as descrições apocalípticas que já existiam no Antigo Testamento. Textos como Isaías 13 ou Ezequiel 32, por exemplo. Assim, onde se usam imagens cósmicas para falar de quê? Para descrever grandes julgamentos divinos, a queda de nações, de impérios poderosos. Era uma forma, digamos, simbólica, mas baseada em observações talvez incomuns de falar sobre a intervenção de Deus na história. Era um código conhecido. Entendi. Então, ver coisas assim nos céus ou no templo seria interpretado como um sinal divino muito sério. Exatamente. Um sinal de juízo iminente. E essa perspectiva ganha ainda mais força quando a gente olha para outras fontes, tipo, fora do contexto judaico, né? Como o historiador romano Tácito. Perfeito. E aqui fica realmente interessante. Tácito, um romano, um cara pragmático, escrevendo sobre o mesmo cerco a Jerusalém no livro 5 das suas histórias. E o que ele diz? Ele menciona algo muito parecido. Diz que nos céus foram vistos exércitos em conflito, com armas reluzindo por entre as nuvens. Quase a mesma imagem de Joséfo. Incrível! Exércitos no céu de novo. E não só isso.
Ele também relata uma voz sobre-humana ouvida no templo, declarando que os deuses estavam partindo. Igual a Joséfo, a ideia de abandono divino. Muito semelhante, sim. Ter um relato de um romano, alguém que não tinha, digamos, a mesma bagagem religiosa judaico-cristã, descrevendo fenômenos celestiais parecidos, isso é bem notável. Sem dúvida, isso sugere que não foram só percepções de um grupo específico. Sabe, foram eventos que chamaram a atenção de forma mais ampla, foram notados por observadores diferentes. A corroboração de uma fonte romana e uma fonte respeitada como Tácito realmente fortalece a ideia de que algo extraordinário estava acontecendo ali. Exato, algo perceptível, objetivo até certo ponto, naquele período tão crítico para Jerusalém. Ok, então vamos conectar os pontos agora. Como esses relatos de Joséfo e Tácito se alinham com a profecia de Jesus em Mateus 24? Bom, a interpretação que estamos analisando aqui é que esses relatos históricos descrevem justamente os elementos da profecia, Certo. Jesus mencionou sinais nos céus. que seriam essas carruagens, esses exércitos nas nuvens, a estrela-espada, o cometa. E o sinal do Filho do Homem. Seria também parte desses fenômenos visíveis, entendido não como a segunda vinda física de Cristo naquele momento, mas como um sinal claro, visível, do juízo divino acontecendo, como Jesus havia predito. Tipo uma manifestação do poder e autoridade dele vindo em julgamento? Exatamente. A fonte que analisamos até cita Isaías 19, versículo 1. Ali diz que o Senhor vem montado numa nuvem veloz para julgar o Egito. Uhum. É um paralelo bíblico interessante, onde vir nas nuvens não é uma chegada física literal, mas simboliza o juízo divino chegando rapidamente, de forma manifesta. Entendi a conexão. E Jerusalém estava cercada, como Jesus disse que estaria. Sim, E o templo foi destruído, outro ponto central da profecia. todos esses elementos se encaixam, o cerco, a destruição do templo e esses fenômenos relatados pelos historiadores. Tudo culminando ali em 70 depois de Cristo. E o ponto mais forte para essa interpretação é que tudo isso aconteceu dentro do prazo daquela geração, como está em Mateus 24, 34. Exatamente. A correspondência temporal é muito forte. Os eventos ocorreram cerca de 40 anos depois da profecia, dentro do tempo de vida daquela geração. Então, resumindo o que a gente viu, temos relatos de historiadores respeitados, Joséfo e Tácito, do primeiro século, descrevendo fenômenos bem fora do comum, inclusive nos céus na época da queda de Jerusalém. Uhum. E a análise que apresentamos sugere uma correspondência bem direta entre esses relatos históricos e a linguagem profética de Mateus 24. Certo. A conclusão dessa linha de interpretação é que a profecia se cumpriu de forma visível e histórica em 70 DC, confirmando a fala de Jesus sobre esta geração. Pois é. E isso, claro, levanta uma questão bem interessante para a gente pensar, né? Qual seria? Bom, se a gente aceita essa conexão, essa leitura dos eventos de 70 DC como o cumprimento de Mateus 24, como isso pode influenciar a nossa forma de ler outras passagens com linguagem apocalíptica ou profética em textos antigos? Interessante. Quer dizer, será que outras descrições cósmicas, Exato. Em contexto de juízo divino, por exemplo, será que elas poderiam também se referir a eventos históricos específicos? eventos que foram observáveis, mesmo sendo muito incomuns, em vez de serem só simbólicas ou só sobre um futuro distante, escatológico? Entendi. Poderia haver um cumprimento histórico, visível, mesmo que não fosse exatamente o que a gente imagina hoje com estrelas caindo. Seria uma linguagem figurada, mas apontando para eventos reais daquela época. Exatamente. Fica aí um ponto para reflexão, sabe? Sobre como história, linguagem figurada e profecia podem se cruzar de maneiras que a gente talvez não espere à primeira vista.